Senhor presidente, Edgar Camargo Rodrigues, que de maneira muito sensata, como sempre, conduz essa reunião muito importante e que tomara que todas as pessoas que se interessam pelo erário, pela administração, pela finalidade do orçamento, da LDO, acompanhem e compartilhem as informações que estamos aqui discutindo nesta manhã-tarde tão importante. Quero cumprimentar aqui, de maneira muito especial, o conselheiro Renato Martins Costa, que realmente fez um voto, como disse o conselheiro, primoroso, um voto importante, um voto delimitando as condições como o tribunal olha para as contas públicas, sendo cirúrgico nas questões que nos causam preocupação. E ressaltando aqui, senhores conselheiros, que o conselheiro Renato é relator de 2019, de um mundo que não existe mais. Não existe mais, é outro. Nós vivemos numa situação totalmente diferente daquela que nós vivemos. E mesmo assim, o voto do conselheiro é um voto atual e que projeta para o futuro diretrizes, orientações fundamentais. Por isso eu quero cumprimentá-lo muito pela forma eficiente, eficaz e mesmo visionária com que lança o seu voto nesse dia. Quero aqui cumprimentar os procuradores, tanto da Fazenda do Estado, o doutor Luiz Menezes, sempre presente, que trouxe aqui a posição do governo na defesa das suas posições administrativas, de maneira muito tranquila, serena, e que cumpriu brilhantemente seu papel enquanto procurador do Estado. Quero aqui cumprimentar o procurador Tiago Pedro Lima, que fez um voto muito importante, um parecer muito importante, crítico, mas absolutamente salutar nesse momento que o tribunal passa e que a sociedade brasileira e paulista passa, né? Apontando situações que o Ministério Público engrandece com esse parecer, com essa visão, e que, portanto, eu quero cumprimentar o doutor Tiago pela forma como se expressou, defendendo aqui partilha de contas, a posição, que com certeza é a posição de todos eles, e que vai acrescentar muito na decisão que tomaremos aqui. Uma saudação ao Abílio, que é a diretoria de contas, e toda a sua equipe, os funcionários que compõem aquela diretoria, do trabalho minucioso. Ao Sérgio Rossi, que é o SDG, também sua equipe, que também emitiram um parecer, analisaram as contas, sempre de maneira muito eficaz. A ATJ, através da Raquel e todos os seus funcionários, assessorias técnicas, jurídicas, enfim, que foram fundamentais no sentido de embasar essa decisão que nós tomaremos nesse sentido. E saudar aqui, evidentemente, os conselheiros que fazem parte desse colegiado e os que falaram antes de mim. O conselheiro Roque Cittadini, preciso na lição de como é que chegamos a esse grau de endividamento, como é que o Estado teve esse déficit, como é que, trazendo um resgate histórico do Estado de São Paulo, que só uma pessoa com a sua competência, a sua leitura histórica, poderia trazer, e muito nos ajuda a analisarmos a conjuntura dessas contas. Que nós analisamos 2019, mas temos que olhar o passado e olhar já 2020, contas das quais eu serei o relator. Queria saudar aqui também a preocupação do conselheiro Beraldo, que traz de uma forma muito firme os números e as ações que o governo do Estado tem e deve adotar nesse momento de dificuldade, em que o dinheiro é escasso e que as necessidades são inúmeras. E o conselheiro Beraldo, como gestor, como ex-secretário que foi dessa área do governo do Estado, como parlamentar, prefeito, enfim,
com a experiência que tem, ele traz aqui orientações e deixa um recado claro para o governo, para o executivo, que tem que cumprir as determinações, as orientações dessa Corte de Contas. Quero aqui saudar a conselheira Cristiana, que fez também uma ponderação extremamente importante, técnica, firme nas posições, em defesa da educação, que é de todos nós, evidentemente, mas ela foi firme, elencando toda a legislação, todo o julgamento histórico das contas passadas. Quero aqui saudar também, quando ela faz uma defesa intransigente da transparência. Não se pode falar em fiscalização, em julgamento de contas, sem transparência, que é o princípio maior que rege a nossa Carta da República. A exceção é o segredo, é o sigilo. A regra do nosso ordenamento jurídico é a transparência, é o acesso à população, mais do que nunca. Não foi por menos que o Congresso Nacional aprovou tanta legislação, a lei de acesso à informação, por isso é que nós fazemos nossas sessões todas online, quer dizer, tem as TVs dos vários poderes. Então, a preocupação que a doutora Cristiana traz é fundamental, e também os alertas que ela faz em relação aos gastos com a educação. Acho que ela é uma voz importante aqui nessa corte, e que sinaliza que cada vez mais nós temos que olhar para a educação como a única possibilidade, essa que é a verdade, a única possibilidade de nós podermos avançar na nossa civilização, no nosso desenvolvimento. Eu acho que o voto do conselheiro Renato é um voto excelente, na medida. Mas eu queria falar sobre alguns pontos rápidos para acrescentar o que foi dito por ele. Em relação ao ensino, eu escutei atentamente as ponderações, argumentos por Vossas Excelências, e também o minucioso relatório feito por DCG, bem como os pareceres de todos os órgãos. Gostaria de resgatar aqui a manifestação do digno membro do Ministério Público de Contas, que apresentou um histórico da criação dos APMs, depois posteriormente resgatado pela conselheira Cristiana, desde a reforma de 71, reconhecendo a importância da participação da comunidade escolar nos assuntos relacionados ao ensino, desenvolvimento pedagógico, projetos, isso aproximando a escola da comunidade, como deve ser. Já registrei aqui, em outras oportunidades, e volto a repetir aqui, que só pela educação pública o Estado deve prover, cada vez de maior qualidade, que nós haveremos de construir uma cidade, um país cada vez mais democrático, mais pleno. Penso, senhores conselheiros, que os investimentos para alcançar o objetivo é necessário que haja planejamento e transparência nas ações governamentais, inclusive nas atividades que, de alguma forma, colaboram para a consecução desses objetivos, de modo que se possa aferir com precisão se houve economicidade, se houve eficiência, se esses recursos públicos repassados foram aplicados de acordo com a administração pública, e todos aqueles princípios do artigo 37 da Carta da República. Portanto, dentro de tudo que foi discutido, ainda que possamos admitir que os valores repassados às APMs sejam computados, entendo que o fato do repasse ter sido efetuado apenas em dezembro do ano passado, janeiro do presente ano, após a tardia regulamentação da lei instituidora estadual, número 17.149 de 19, regulamentada no decreto 64419, não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Isso demonstra falta de organização. Como é que uma APM vai se organizar
para fazer os gastos necessários, corretos, para ver o que é importante que aquela escola tem. Todas as escolas necessitam, claro, dos reparos feitos pela APM. E como é que a APM se constitui para poder propiciar que aquele dinheiro seja bem empregado, para amanhã evitar que seja responsável quem assina essas autorizações, inclusive junto ao nosso Tribunal de Contas. Então, inaceitável essa tardia transferência de verba, como foi feito no ano passado. Espero que isso não ocorra mais esse ano. Acompanhe o entendimento do eminente conselheiro Renato Martins Costa na questão do ensino, mas eu proponho que sejam enviadas recomendações para que nos próximos exercícios, incluindo 2020, em execução, os repasses sejam encaminhados em tempo suficiente já para que nós possamos ter tempo, para que a APM tenha tempo de discutir com a comunidade escolar, né? E esses recursos serem aplicados dentro do próprio exercício. Acho que seria fundamental. Em relação ao sigilo fiscal, senhores conselheiros, senhores procuradores, está cada vez mais consolidada a apreciação das contas do governador. Nós estamos crescendo em relação a esse tema. E assim como nos anos anteriores, o ponto central da discussão, o ponto fulcral, o mais importante da questão, dessa discussão, é a questão do sigilo fiscal e do exercício da atividade do controle externo por parte desse Tribunal de Contas. Muito bem assentado no voto lido nesta manhã pelo eminente relator conselheiro Renato, em 2019, alguns avanços foram consideráveis sobre esse tema. O envio de algumas informações até então inéditas a esse tribunal. Todavia, como avaliado pelo relator, ainda há espaço para o progresso dessa relação, especialmente quanto ao acesso às informações que permitam ao órgão de instrução realizar uma fiscalização conclusiva, de modo a avaliar a efetividade dessa política pública, os impactos socioeconômicos dela decorrente e seu custo-benefício para a sociedade como um todo, como muito bem ressaltado aqui pelo conselheiro Beraldo. Porque esse tipo de ação impacta toda a sociedade. Para efeito de comparação, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor presidente, o Estado de São Paulo estimou uma renúncia fiscal de 23 bilhões para 2019. Veja, 23 bilhões, um acréscimo de 53,33 em relação a 2018. Valor semelhante foi destinado ao orçamento da função da segurança pública. Olha, o que se gastou na renúncia fiscal, o que se deixou de arrecadar, é um valor semelhante ao que foi destinado à segurança pública, de 21 bilhões 995.455 reais. E se aproxima com o total de gastos da saúde de todo o Estado de São Paulo, que hoje é 27 bilhões 95.815 reais. Ou seja, é muito dinheiro para que fique sem o acompanhamento devido, para que nós possamos avaliar se essa isenção, se essa renúncia fiscal trouxe realmente o progresso, trouxe os frutos necessários para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e sua população. Nesse sentido, presidente, entendo trazer para discussão a resolução da Secretaria de Fazenda, número 42, de 26/5, que tem finalidade de tratar da uniformização do entendimento jurídico no âmbito da administração pública estadual sobre a oponibilidade ou não do sigilo fiscal
aos órgãos de controle. Apesar de tratar de um avanço, considero que a resolução não atende que está previsto na Constituição Estadual e Federal quanto ao pleno exercício do controle externo. Não atende. Pois impõe condições não previstas nas referidas normas, para acesso ao Tribunal de Contas. Eu vou dar um exemplo, senhores conselheiros. Parágrafo 4º do artigo 1º da resolução. Na hipótese de considerar insuficiente atendimento no termo do artigo 3º, o Tribunal de Contas apresentará manifestação fundamentada que demonstre a pertinência temática da instrução e vai para aí por fora, vai para aí adiante. Isso, na prática, do meu ponto de vista, o Tribunal de Contas tem que justificar para a Fazenda do Estado motivo pela qual pretende fiscalizar o uso de recurso público. Mas como assim? Você está preparando, né? O Tribunal de Contas Mas ele tem razão. o órgão deve fiscalizar, que deve cuidar do dinheiro público do Estado de São Paulo. Como é que ele tem que pedir autorização para a Fazenda se ele pode fiscalizar? Isso contraria o que está claro na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Por fim, sobre o atendimento do princípio da reserva legal e a manutenção dos benefícios fiscais do ICMS concedidos exclusivamente por meio de decreto executivo, parece-me que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal finalmente colocou um ponto final, deixando claro que é preciso, sim, uma lei específica para a concessão de incentivo de ICMS. Finalmente, o contexto da pandemia Covid-19 que estamos enfrentando, senhor presidente, senhores conselheiros, ocasionará, significa as perdas de receitas para as contas públicas do Estado de São Paulo. Em consulta ao site da Secretaria de Planejamento, verifiquei que em abril de 2020, em abril deste ano, que o último dado disponibilizados, a receita tributária totalizou 11,2 bilhões, valor que representa a retração real de 20,8% em relação ao mesmo mês de 2019 e de 25,0% em relação a março de 2020. Nesse cenário, importa alertar, senhor presidente, que para 2020, o STF, por decisão exarada em sede de medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade, afastou a exigência de demonstração adequada e compensação orçamentárias em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento de contexto de calamidade pública gerado pela disseminação do Covid-19 e, por conseguinte, afastando artigos 14, 16, 17 e 24 da lei fiscal para todos os entes federativos que tenham decretado a calamidade pública. Contudo, e aí que é importante também, o Estado, como temos falado para os municípios, advertir que sobre dita permissão refere-se apenas, então somente, a atos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Logo, quanto à execução políticas públicas ordinárias, regulares, persevera a necessidade de atendimento às determinações contidas na lei fiscal. E quanto à Previdência, senhores conselheiros, não é menos relevante do que os pontos que nós apontamos aqui. E cumprimento o conselheiro Renato Martins Costa pela forma como abordou o assunto no seu voto. Com precisão, ele deixou claro que o problema do déficit não é recente. Foram várias décadas, de maneira que ele levará muitas outras para que possa se equacionar. Contudo, alcançar o equilíbrio somente será possível através de um amplo e profundo planejamento por parte do governo estadual. Não somente à custa de aumento de alíquota de contribuição. Há que ter outros modos de você conseguir equalizar esse valor. Porque o mais simples dele
é você, vamos fazer uma lei aumentando a contribuição. Vai chegar um momento que não vai conseguir mais fazer isso. Até porque não vai ter salário também para fazer isso. Nesse sentido, endosso todas as recomendações propostas pelo relator, um destaque para que a recomendação já havia sido feita em 2018, para que seja realizado estudo sobre a migração dos servidores para a Previdência Complementar. Essa medida já foi adotada pela União e por outros estados, contribui sobremaneira para a equacionalização do sistema de previdência a médio e longo prazo, tendo em vista que permite o enxugamento do regime próprio. Da mesma forma, entendo pertinente, senhor presidente, reiterar recomendações para que o Poder Público Estadual adote o regime financeiro nos termos propostos pela área técnica dessa Corte, conforme portaria MF 464/18, e estabeleça imediatamente um plano de amortização do déficit estatorial do regime próprio de, no máximo, 35 anos. E, por fim, fiscalizações operacionais. Apesar de todas, sem exceção, trazerem dados valiosos sobre a execução de programas, e nesse momento é importante citar, senhor presidente, senhor conselheiro, essas fiscalizações operacionais foram fundamentais para que nós tomássemos conhecimento do caráter real da situação das escolas, do transporte escolar, da merenda, dos aterros sanitários, de onde a população coloca o resíduo sólido, onde as prefeituras fazem isso. Ou seja, um choque de realidade e que nós colocamos à disposição da gestão para que tomasse providência, evidentemente, resguardadas as questões orçamentárias. Mas eu queria dizer que a constatação de falta de acompanhamento ou monitoramento das atividades pelo Estado no enfrentamento da extrema pobreza e também na atenção ao adolescente em cumprimento da medida socioeducativa e cautelar. O segundo ponto em comum, senhor presidente, foi a falta de organização e compartilhamento de dados e informações entre os órgãos da própria administração do Estado de São Paulo. Isso foi constatado no programa de controle de doenças transmitidas por vetores, hospedeiros intermediários e também licenciamento ambiental. Tais deficiências prejudicam o planejamento da atuação estatal e diminuem a eficiência do gasto público e qualidade do serviço. Isso fica evidenciado nos resultados da fiscalização operacional feita pelo tribunal, através da nossa fiscalização, no controle de doenças transmitidas por vetores ou hospedeiros intermediários, como dengue, zika, chikungunya, que nesse momento estão esquecidas por conta da Covid, que é a pandemia que nos assola fortemente. Como destacado no voto de 2019, como destacado no voto condutor, 2019 foi o segundo maior da história em número de dengue no Brasil. No estado de São Paulo, nós tivemos inúmeros casos de dengue, zika, chikungunya, como bem relatado pelo nosso conselheiro relator, o que demonstra que é um problema latente, que nós temos que continuar olhando para ele. O estado de São Paulo foi responsável por mais de 33% dos casos de dengue seguidos de morte no país. O estudo mostra que São Paulo foi o estado que mais registrou aumento de dengue em todo o país. Falando de dengue. E assim como já venho tratando desse assunto nas contas anuais sobre a minha relatoria, entendo indispensável, senhores conselheiros, endereçar recomendações, além das já propostas pelo seu relator, para que o governo do Estado atue de forma preventiva no combate ao mosquito transmissor, preventivo no combate ao mosquito, para redimensionar sua capacidade de testagem e adequar a estrutura física destinada ao combate de insetos, como pessoal, viaturas, estoque de inseticidas e larvicidas. Quero aqui dizer, senhor presidente, como relator das contas deste ano, no dia 7/2, senhores conselheiros, sobre o relator das contas da saúde, no dia 7 de fevereiro eu mandei um ofício ao secretário da Saúde, perguntando quais as providências para esse ano
em relação a dengue, chikungunya, zika, e também quais são as providências que estão sendo tomadas em relação àquilo que está acontecendo lá fora, o coronavírus, que acontece na China. Isso foi dia 2 de fevereiro, 7 de fevereiro, que não havia nenhum caso no Brasil. E daí veio a resposta, evidentemente, que estamos fazendo, estamos cuidando, estamos com planejamento, estamos monitorando. Isso vem dia 3/3. O bom de se escrever no papel, muitas vezes, é que isso fica e não dá para tirar, entendeu? E esse ofício está lá. Eu perguntei, o que estão fazendo de organização já, para o que pode vir pela frente em termos de Covid? Bom, a resposta, eu vou encaminhar a Vossas Excelências, veio no dia 3/3 de 2020, dizendo que estava trabalhando sobre isso, tal, enfim. Mas estou contando essa questão, apreciarei esse ano, para falar da importância do Conselho Renato das outras providências, como dengue, chikungunya e zika, que também tem que merecer a atenção das autoridades. E, por fim, um aspecto importante trazido pelo relator em seu voto foi no programa de gestão dos resíduos sólidos. Se essa pandemia tem feito muito mal para todo o nosso mundo, tem causado tanta coisas difíceis para o nosso país, ela serviu para escancarar as diferenças sociais, para escancarar as diferenças de moradia, de acesso ao esgoto. Os números são impressionantes. E São Paulo não está, de forma alguma, imune disso daí. Por isso é que a experiência que eu tive enquanto participei da gestão do resíduo sólido na capital de São Paulo, eu entendo, senhor presidente, que recomendação de Vossa Excelência para que o Estado tome providências urgentes em relação a isso e para que os municípios se organizem através de consórcios, porque é um problema muito sério a ser resolvido e muito caro a ser resolvido. Por fim, quero cumprimentar Vossa Excelência, mais uma vez, pelo voto importante que sinaliza o caminho que devemos trilhar de transparência, de gasto do serviço público bem empregado. Nesse momento de pandemia e dificuldade, o governo tem obrigação, sim, de gastar, mas gastar certo, gastar cada vez mais com eficácia. Eu quero dizer que, como relator das contas de 2020, eu vou começar a analisá-las para relatar o meu voto a partir das recomendações, a partir das determinações dos votos anteriores. Vou começar aí. O que foi orientado, determinado, recomendado e o governo não fez? E que não precisa de dinheiro para fazer, precisa de gestão. Eu vou começar por aí. Encerro cumprimentando e dizendo que eu acompanho o voto do Conselho Renato Batista Costa, favorável com ressalva aos votos de governo, mas volto finalmente como comecei. Espero, se eu fosse membro do governo estadual, do executivo, com certeza farei uma reunião essa semana com esse voto, que serve como se fosse uma carta de navegação, sim, uma carta de navegação, para ultrapassar esses tempos difíceis de mares revoltos que nós estamos enfrentando. Porque são questões factíveis, analisadas, discutidas pelo nosso corpo técnico, que é um corpo técnico altamente especializado, discutido pelos seus conselheiros, passou pelo crivo das assessorias, ou seja, senhor Poder Executivo, está aí, essa é a nossa orientação. Não é questão de dinheiro, é questão de gestão. Espero que tome as providências para que nós não voltemos no ano que vem, como bem alertaram seus conselheiros, com as providências mais drásticas pelo não cumprimento das decisões. Era isso, muito obrigado.